Então, para superar um trauma, você precisa deixar o passado para lá. Kézia, eu vou conseguir esquecer? Talvez nunca. Mas você vai conseguir viver daqui para frente. E isso é importante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem complicado de falar, sabe? Mas é um vídeo que uma leitora muito querida me pediu para gravar falando sobre. E é como vencer os traumas. E falar sobre traumas é uma questão muito delicada, né? Porque toca naquela ferida que dói. Mas eu quero ver se eu consigo trazer um pouquinho da minha experiência para você. E vamos ver se a gente consegue entender como é possível vencer os traumas causados pela vida. Veja bem, muitos de nós temos aquela área da nossa vida que a gente não gosta de lembrar, que a gente não gosta nem de falar porque machuca, porque vencer traumas é muito difícil. E já respondendo a pergunta dessa leitora, ela falou: Kézia, como a gente faz para vencer os traumas? Minha flor, eu não sei se tem uma receita para isso, tá? Mas o que eu posso te dizer de antemão é o seguinte, que Deus é capaz de nos ajudar a vencer os traumas. Que com Deus nós podemos olhar para o nosso trauma e ultrapassar a barreira daquele bloqueio que o trauma causa. Então, para você que está me assistindo aí, já no início desse vídeo, e tem uma lembrança que te machuca demais, e tem uma situação que aconteceu contigo que não foi escolha sua, mas que te dilacera o coração quando você tem lembranças disso, olha, Deus pode te ajudar. Ele é o único que sabe cuidar dessa área da nossa vida melhor do que ninguém. São muitos os traumas, gente. Tem pessoas que sofreram traumas na infância e hoje são infelizes porque sentem como se fosse agora aquela voz falando ainda e xingando e dizendo coisas horríveis. A pessoa tem isso gravado na memória e como se fosse recente. Coisas que aconteceram há muitos anos atrás. O trauma tem essa capacidade de bloquear a nossa mente, de bloquear os nossos sonhos, de bloquear os nossos projetos. A gente não avança. Então daí a importância de conseguir passar por cima deles, tá? A Kézia tem várias histórias e várias experiências, porque eu morei em 6 lares diferentes, como já contei pra vocês, e eu vivi muito traumas durante a minha infância, tá? Eu não me sinto preparada ainda para falar sobre alguns traumas que eu sofri na infância. Mas, quando eu estiver preparada para falar sobre eles, tem um trauma que, se Deus não tivesse me ajudado a superar, eu não seria uma pessoa feliz no meu casamento hoje, tá? Porque com 11 anos de idade eu sofri um tipo de abuso, e esse abuso gerou um trauma muito grande. E durante muitos anos eu não namorei, eu não me aproximava de nenhum homem porque eu tinha medo de acontecer coisa pior ou aquilo que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade. Não foi um abuso sexual direto, mas foi uma tentativa e aquilo me marcou muito. Eu não me sinto ainda segura para falar sobre isso aqui, não que eu não tenha vencido isso, entenda. Mas é porque aqui no YouTube a gente tem gente de todo tipo. Tem gente que te assiste, que está querendo aprender, está querendo colher coisas boas que você pode passar, mas também tem gente que está aqui só para assistir e comentar coisas ruins ao seu respeito. Então eu prefiro me privar e deixar para contar isso quando eu vou em palestras e falo pessoalmente. Eu acho que é mais gostoso de passar a informação. Mas o que eu quero te dizer? Que independente do trauma que você tenha, você precisa entender uma coisa. Muitas coisas acontecem na nossa vida e não são por nossa opção, não são por nossa escolha. Você não teve culpa do que aconteceu com você. Você não teve culpa de ter sido abusado, você não teve culpa de ter tido um pai que te xingava na infância, você não tem culpa de ter tido um responsável, alguém que cuidava de você, que tratava você de uma forma que te traumatizava, você não tem culpa disso. O primeiro passo é colocar isso na tua mente, a culpa não é sua. O grande desafio do trauma é justamente esse, porque muitas vezes a gente se pega se culpando, como se aquilo fosse uma culpa nossa, como se a gente tivesse possibilitado uma situação para aquilo acontecer, e isso não é verdade, tá? Então o primeiro passo é esse, é entender que a culpa não é nossa. O segundo passo é entender que o passado precisa ficar lá no passado. A gente não pode trazer as memórias do passado para ficarem conosco no presente, porque elas vão nos fazer sofrer, tá? Tem muitas pessoas hoje revivendo de forma tão presente e constante um trauma que ele chora quando lembra da palavra dita.
que ele soluça e chora e pranteia quando lembra do acontecimento de 15, 10 anos atrás. Isso é sinal de que uma coisa do passado está voltando à tona no presente e isso não pode acontecer. Então, para superar um trauma, você precisa deixar o passado para lá. Kézia, eu vou conseguir esquecer? Talvez nunca. Mas você vai conseguir viver daqui para frente. E isso é importante. Uma outra coisa é fazer as pazes com o presente. Se permita viver o agora. Tem pessoas que sofreram abuso sexual e isso é uma coisa muito delicada, gente. E não se permitem nunca mais se envolver com outra pessoa. Claro, gente, que a gente compreende que quem sofre um abuso, ele tem um trauma dificílimo de ser tratado. Mas há possibilidade de você ser feliz a despeito do seu trauma. Então, se é necessário, procure ajuda médica. Se for necessário, procure um psicólogo, converse, se abra, tira esse peso do passado de dentro de você e se permita viver o presente, porque nem todos os homens são ruins quanto aquele que abusou de você. Nem todo pai é ruim como aquele que te tratou mal. Existe alguém especial para a tua vida em Deus. Coloque isso no teu coração e guarde isso na tua memória. Deus tem alguém especial para a tua vida. Deus tem um momento agora, um presente para a tua vida que você possa se ajudar. Porque para vencer traumas a gente tem que tomar a iniciativa de se ajudar, de querer vencer aquele trauma. Então que em 2018 você busque forças dentro de si mesmo e busque ajuda profissional se for preciso e busque muito a Deus, porque é possível vencer os traumas. Se eu sou tão feliz e realizada hoje é porque eu fiz as pazes com o passado e principalmente com o presente. Porque para viver bem o presente, a gente precisa fazer as pazes com ele, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê sabedoria. Ó, um beijo bem caloroso, bem apertado para você e que Deus te ajude a vencer esse trauma. 2018 é ano de sonhar, é ano de novo, de novidade para a sua vida.